Olá, professoras e professores! Nesse vídeo, vamos conversar um pouco sobre arqueologia, patrimônio cultural e também sobre o que é educação patrimonial e a sua importância através de ações continuadas em salas de aula. Somos a empresa Contextos Arqueologia. No ano de 2020, trabalhamos nos municípios gaúchos de Santana do Livramento, Quaraí, Alegrete e Itaqui, em áreas onde vão ser construídas algumas linhas de transmissão de energia da empresa Santana Transmissora de Energia Elétrica S.A. Parte do nosso trabalho ocorre muito antes da construção do empreendimento. A metodologia deste trabalho, avaliada e aprovada previamente pelo IPHAN, se caracterizou a partir do salvamento arqueológico de 55 sítios no total, sendo 10 sítios resgatados por escavação parcial e 45 sítios resgatados por coleta parcial na área de implantação do empreendimento do Grupo Santana 1, nos municípios de Santana do Livramento, Quaraí, Alegrete e Itaqui. Os salvamentos dos sítios arqueológicos localizados na área do empreendimento foram realizados conforme projeto de gestão, através da abertura de sondagens, quadrículas, nas áreas de impacto direto nos sítios, especificamente nas áreas que serão impactadas pela instalação das torres de transmissão. Foram abertas 3 quadrículas de 2 por 2 metros, uma no centro da área de impacto e outras 2 em locais com concentração de material arqueológico em superfície. A coleta superficial foi realizada com o caminhamento nas áreas de impacto direto nos sítios identificados, em um diâmetro de até 100 metros a partir do local de instalação da torre de transmissão. Todo o material resgatado foi documentado, registrado e georreferenciado, o que possibilitará analisar os modelos de dispersão dos vestígios arqueológicos em superfície e a elaboração de croquis e mapas específicos de cada sítio. Em resumo, nosso objetivo principal é buscar a preservação dos sítios arqueológicos, garantindo assim que as informações que existem neles não se percam ou sejam danificadas. Isso porque sítios arqueológicos são fontes de informações que não podem ser renovadas. Em outras palavras, os sítios arqueológicos são basicamente lugares em que antigamente haviam pessoas vivendo, morando, acampando, cultivando alimentos, construindo ferramentas, dentre outras atividades tão comuns no nosso dia a dia quanto há 10 mil anos atrás. Essas informações que estão em sítios arqueológicos são importantes porque, além de serem uma parte da nossa história, formam também o patrimônio cultural brasileiro, que é protegido por diversas leis implementadas desde o século XX. Em 1937, foi criado o Decreto-Lei nº 25, e ele é o que de mais importante se teve em termos de proteção ao patrimônio cultural na primeira metade do século XX. Esse decreto determina o que é patrimônio histórico e artístico nacional, sendo então o conjunto de bens móveis e imóveis que a preservação fosse de interesse público e que estivessem vinculados ou à história do Brasil ou fossem de valor arqueológico, etnográfico, bibliográfico ou artístico. Mas apesar disso, nas décadas seguintes, só eram valorizados prédios, pontes, chafarizes, enfim, bens materiais de valor histórico ou artístico, que muitas vezes estavam apenas ligados às classes altas e à população branca. Foi através da Constituição Federal de 1988, especificamente nos artigos 215 e 216, que legalmente o rol de bens patrimoniais da nação brasileira foi reconhecido e ampliado. Passou-se a proteger também todos os bens de natureza material e imaterial que fizeram referência à identidade, ação
e memória dos diferentes grupos que formam a sociedade brasileira. Formas de expressão, modo de fazer, criações artísticas e científicas, documentos, objetos, obras, dentre outros vários bens patrimoniais. Neste vídeo, vamos falar especificamente dos sítios de valor arqueológico, que também são considerados Patrimônio Cultural Brasileiro pelo artigo 216 da Constituição Federal. A arqueologia é a ciência que estuda a humanidade e como ela faz esse estudo, então, que diferencia de outras ciências? Através do estudo, das análises dos restos materiais que a humanidade deixou desde que a humanidade existe. Então, por exemplo, restos de alimentos, ossos, de animais que eram consumidos, restos de sementes, de vegetais que eram consumidos, instrumentos que eram feitos por essas pessoas do passado e de um passado bem longe da gente e também de um passado mais próximo, instrumentos como pedra lascada, instrumentos de pedra lascada, pontas de flecha, facas, machados de pedra. Depois nós temos cerâmicas, potes de cerâmicas onde eram cozidos os alimentos, onde eram colocados também alguns rituais funerários. O patrimônio arqueológico, ele importa para saber então o nosso passado. Portanto, saber como esses povos que habitaram aqui, habitaram a região que nós estamos aqui da campanha, de Alegrete, Quaraí, Livramento, como é que eles viviam? Como esses nossos antepassados viviam? Como eles comiam, já que é uma vastidão de campanha, são campos que não tem como plantar, eles caçavam, como era? E a arqueologia então consegue entender isso aí, por isso a importância de se preservar então esses materiais que se tornam um patrimônio, que são um patrimônio do Brasil. Não só um patrimônio da região onde eles são encontrados, mas um patrimônio do Brasil. O Brasil é imenso, tem várias formas de viver, vários grupos que vivem, cada um do seu modo, cada um deixou seus materiais dos antepassados, que a gente encontra, que os arqueólogos encontram no presente e tenta entender como cada povo vivia. O trabalho da equipe de arqueologia é feito por etapas: prospecção, salvamento, laboratório e divulgação dos resultados. A primeira etapa de campo é a prospecção. Nesse momento, os arqueólogos caminham por toda a área do empreendimento procurando por vestígios e sítios arqueológicos. Essas caminhadas são previamente definidas e guiadas por GPS, para um maior controle sobre as áreas que já foram vistoriadas e para garantir que, no caso de serem encontrados vestígios arqueológicos, a equipe saiba com exatidão a localização deles e possa retornar depois para realizar o salvamento. Quanto à etapa de salvamento, se trata da retirada do material arqueológico do local em que ele está. Na maioria dos casos, inclui a escavação do terreno. No caso específico da região de Santana do Livramento, Quaraí, Alegrete e Itaqui, antes da escavação dos sítios, foram coletados os materiais que estavam em superfície, ou seja, não é regra que os sítios arqueológicos tenham objetos e materiais apenas debaixo da terra. Há casos em que esses materiais são encontrados também na superfície do solo. Eles vão escavando, baixando de 10 em 10 centímetros, mas sempre procurando ter um controle e a sensibilidade para identificar materiais arqueológicos. Se o material arqueológico for identificado, eles vão parar e vão registrar a altura, a posição desse material. E isso tudo vai ser passado para as informações de diário de campo, para os croquis que vão ser feitos, e isso tudo serve de informação para que a gente possa, em laboratório, fazer uma boa análise do sítio arqueológico. Após o salvamento do sítio e registro das informações observadas em campo, o material é levado para o laboratório, assim como amostras do solo em que ele estava.
Lá, ele passa por um processo de análise que podem envolver diversos tipos de profissionais que não apenas arqueólogos. Após analisados, são enviados para instituições de guarda, como universidades e museus. Os resultados da pesquisa envolvem a análise do material, das informações de campo e de pesquisas bibliográficas, e são divulgados em diferentes meios: artigos científicos, jornais, vídeos, livros ou sites. Bom, aqui estamos em uma região entre o limite dos municípios de Santana, Livramento e Inquaraí, na campanha gaúcha, no Rio Grande do Sul, aonde a gente encontra aqui, na verdade, diversos sítios de caçadores-coletores. E quem eram esses grupos de caçadores-coletores? Na verdade eram grupos nômades, na verdade grupos que estavam sempre caminhando, em trânsito, eles não paravam, tá? Atrás de fontes de alimentação, água, um local para moradia. Eram pequenos grupos, não era uma população que a gente imagina hoje, como a gente está acostumado a ver. Eram pequenos grupos de no máximo 50 pessoas, extremamente nômades, e que entraram por essa região do Rio Grande do Sul, ali que seria a região de Uruguaiana, que é perto aqui, em torno de 10 mil anos atrás. Tá? E um grupo específico que ficou ocupando essa região, um grupo de caçadores-coletores, foi denominado de catalanense, com referência ao sítio Catalão Chico, onde foi encontrado o primeiro sítio arqueológico com essas características, sabe, desse material lítico, desse material em pedra que eles produziam. Tá? Então aqui, ó, nesse sítio a gente encontrou alguns vestígios arqueológicos, que são esses materiais líticos, esses materiais em pedras, que são típicos desses grupos caçadores-coletores chamados catalanenses. Tá? Eles trabalhavam, eles tinham uma predileção, eles preferiam, na verdade, utilizar um tipo de pedra chamado arenito silicificado, que é esse aqui, ó. Tá? Onde eles gostavam de lascar e produzir os seus instrumentos do dia a dia. Como hoje a gente também tem os nossos instrumentos, nossos utensílios domésticos, eles também se utilizavam do que a natureza dispunha para eles, para produzir os seus utensílios domésticos. Então na época eles não tinham garfo, faca, prato, coisa assim. Então eles utilizavam a pedra para produzir. Então aqui a gente tem uma lasca em arenito típica desses grupos de caçadores-coletores, aonde como eles produziam essas lascas, na verdade, que tinham aqui, ó, esses gumes aqui, aonde eles utilizavam para raspar, para cortar. Tá? Eles pegavam um bloco de pedra maior, tá? E pegavam um pedaço de pedra um pouco mais duro que essa pedra, que esse bloco, e batiam, tá? O que chamavam de percussão. E eles iam batendo nessas pedras de arenito silicificado e iam saindo essas lascas. Depois eles trabalhavam de uma forma mais minuciosa nesses gumes, para ativar esses gumes, ó, como se fosse uma faca, um raspador. E aí eles utilizavam isso aqui no seu dia a dia, para raspar o couro dos animais, para cortar carne, cortar fibras, alguns vegetais. Então essa era mais ou menos os típicos utensílios que eles utilizavam. Tá? Então esses grupos habitaram toda essa região aqui entre Quaraí, entre Livramento, Alegrete, Uruguaiana, durante milênios, tá? Em torno de 10 mil a 3 mil, 2 mil anos atrás. Tá? Então esses grupos eram grupos caçadores-coletores nômades, catalanenses. Bom, estamos aqui em um sítio arqueológico. Tá? Esse sítio arqueológico nós achamos, na verdade, que ele está ligado a uma cultura indígena muito antiga, a grupos indígenas que habitavam essa região. Então esse sítio já foi identificado há um bom tempo atrás por uma outra etapa de trabalho que foi feito aqui, um trabalho de prospecção, onde os arqueólogos caminharam por essa região, identificaram vários sítios arqueológicos. Então esse sítio foi demarcado, foi delimitado, e aqui estamos nós para fazer agora a escavação, na verdade, que é resgatar, que é abrir aquelas quadrículas que vocês estão vendo ali no fundo, onde a gente abre aquelas quadrículas de 1 por 1 ou 2 por 2, e ali nós vamos escavando, tirando aquela terra, tirando aquele sedimento, tá? Depois todo esse material é peneirado, onde está aquele pessoal lá no fundo, aquele pessoal fica peneirando essa terra e observando na peneira se sai material arqueológico. No caso aqui seria material
lítico ou material em pedra, né, que é as pontas de flecha, que pode ser uma lâmina de machado em pedra, as bolas de bolhadeira, as lascas de pedra, ou material cerâmico, né, que são os antigos vasilhames, os potes de barro que os índios utilizavam para se alimentar, para condicionar água, sementes. Então esse é o nosso trabalho agora, foi demarcada aquela quadrícula de 2 por 2 e o pessoal está retirando ali toda aquela terra, está escavando e repassando para o pessoal que está nas peneiras, que está peneirando lá e está observando ver se encontra material arqueológico. Esse material arqueológico, se for identificado nas peneiras, ele é colocado em saquinhos com etiqueta, aonde de direitinho qual é a profundidade dele, aonde ele foi tirado, para que a gente possa depois, quando chegar no laboratório, fazer uma análise com todas essas informações e tentar entender quem eram as pessoas que moravam aqui, que habitavam aqui, como eram os hábitos desses povos indígenas que aqui estavam. Então, o objetivo dessa conversa é mostrar para vocês que tipo de sítio aparece nessa região, nessa região da fronteira oeste do Rio Grande do Sul, e quais são as características que ele tem, na paisagem, quais foram os grupos que ocuparam essa região há 10, 15, 12 mil anos atrás, como eles sobreviviam, como eram os instrumentos deles, como eles usavam esses instrumentos. Então a gente está fazendo essa conversa inicial, para que a gente possa compreender como eles se organizavam, como eles se adaptavam e como eles viviam nessa região. Esses sítios que foram resgatados nesse projeto que foi coordenado pelo professor André, foram 55 sítios ao total, que nós trabalhamos em cima deles. E esses sítios, eles estão associados a uma indústria chamada indústria catalanense. 80% deles, eles se encontram nos topos das coxilhas, geralmente estão associados a pequenos córregos, pequenos arroios na baixada deles. E esses sítios aparecem nos afloramentos de pedra, aonde aparece uma pequena capa que reveste com uma gramínea muito superficial. Então eles afloram em abundância. Então a localização deles basicamente se dá dentro dessas características. Eles estão nos topos das coxilhas, nas pequenas coxilhas que nós temos aqui na fronteira, com pequenas elevações, e sempre associados a pequenos córregos e a pequenos cursos de água. E basicamente essa seria a paisagem específica de ocorrência desse tipo de sítio da indústria catalanense. Então esses grupos, eles eram nômades, Eles eram formados basicamente por pequenos grupos que se subdividiam em determinadas regiões e tentavam explorar da melhor maneira possível todos os recursos da área, Eles viviam de caça, da coleta, da pesca também. Basicamente seria essa a subsistência deles, Eles percorriam quilômetros durante o dia, atrás de alimento, atrás da caça, atrás da fruta, ou ficavam nesses pequenos arroios também fazendo a pesca dos peixes para sua alimentação. Se organizavam dessa maneira. Eles não tinham uma residência fixa, As residências deles, que seriam esses sítios arqueológicos que nós encontramos e resgatamos agora, basicamente é composto por oficinas de lascamento, onde eles passavam um tempo determinado buscando a rocha para o lascamento, o que seriam os instrumentos deles, Então eles passavam momentaneamente nesses sítios, lascavam a pedra e faziam seus instrumentos, como a faca, como um raspador, levavam consigo algumas vezes e ficavam circulando nessa região. Alguns sítios eram sítios de habitação, outros sítios eram sítios de oficina, onde eles lascavam, faziam as suas necessidades de instrumentos, e em outros eles ocupavam com uma outra perspectiva de moradia, mas eram moradias rápidas, assim como os sítios de oficina também eram rápidos
não sem ocupação prolongadas. Falando agora especificamente sobre os instrumentos que esses grupos associados a essa indústria catalanense produzia, eu vou mostrar algumas peças que são bem características e típicas, desse tipo de indústria. Esse é o tipo de instrumentos que eles produziam, tá? São lascas bastante espessas, A lasca é onde ele se tirava de outro bloco a partir da percussão de uma pedra contra outra, e eles produziam esse tipo de instrumentos, tá? Esses instrumentos geralmente eram usados para corte e para utilização de raspar alguma coisa específica, tá? Então, esses eram os instrumentos básicos que esses grupos utilizavam na pré-história da fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Aqui no laboratório eu estou aplicando o procedimento que é a conservação preventiva, que é uma conservação, que é a atuação indireta, sobre o material. Então eu estou fazendo a higienização, que é a limpeza, que eu uso vários pincéis de vários tamanhos. Depois vem a numeração, que a gente chama de catalogação, que é a numeração das peças, em qual todas as peças recebem uma numeração alfanumérica, que vai ser o registro desse material. Depois, as medições, então a gente mede cada uma dessas peças também, que vai ser posteriormente também anexada a um documento, que a gente faz uma documentação desses procedimentos. Depois de tudo isso, esse material ele é acondicionado em sacos, em sacos Ziploc, que é armazenado com as etiquetas, que além das etiquetas de campo que o arqueólogo faz, preenche, essas etiquetas são replicadas, mas com as informações mais completas, mais pontuais também, que vai ficar junto com esse material. A gente se adequa às informações que eles passam sobre as caixas e acondicionamos esse material para fazer o transporte até essa instituição. Esse é o principal objetivo da arqueologia, preservar isso, porque a gente está falando de memórias, de vidas de sociedades, de pessoas. E por mais que a gente não consiga muitas vezes tocar, encostar na história, todos nós pensamos no nosso passado, a gente carrega uma história, uma memória, um patrimônio que faz a gente pertencer a alguma coisa. Então, nós, enquanto sociedades, enquanto no mundo inteiro, a gente se preocupa e a gente busca saber e conhecer de onde a gente veio, para onde a gente vai. Isso é uma coisa inerente, eu diria assim, aparece em várias sociedades. Então, a arqueologia é uma ciência que vem para preservar esse tipo de informação, que se não tiver, especificamente um trabalho de arqueologia, ele pode se perder para sempre. Então, a gente vive num mundo que se transforma a todo momento, e a arqueologia ela não quer dizer que as coisas devem ficar paradas, mas ela precisa muitas vezes olhar espaços que são importantes, eu diria assim, que contam histórias, e ela deve estudar isso e mostrar para a sociedade, dar um retorno para a sociedade. Mesmo que as coisas vão se transformando e vão se modificando, porque muitos espaços eles são perdidos para sempre, a partir de uma nova, novo empreendimento, uma nova construção que é colocada nesse espaço. Isso vai acontecer ao longo do tempo, mas a gente precisa entender que esse espaço tem uma história de longa duração. Então, que é o patrimônio, que é o nosso patrimônio material e imaterial. Então, por mais que ele vai se modificar, nós precisamos entender isso para nos entender enquanto sociedade. E não é uma coisa importante que a arqueologia trabalha, é que não é só uma sociedade, não é só um estilo de vida que a gente deve preservar. A gente busca entender a diversidade de estilos de vida e de patrimônios, isso é muito importante. Então a arqueologia ela também busca mostrar povos que muitas vezes foram esquecidos ou que não têm a sua história contada de uma forma tão clara como outras sociedades. Então por isso que é importante, a gente não pode só preservar, mas tem que entender que a arqueologia preserva de uma forma mais diversa, busca pelo menos preservar de uma forma mais diversa os patrimônios, as histórias e todas essas coisas que envolvem a vida das pessoas em termos de memória.
Falar de educação patrimonial, a gente sempre tem que citar conceitos de história e patrimônio, porque eles estão muito interligados. Porque a educação patrimonial, a gente vai sensibilizar as pessoas, né, as comunidades, para esses assuntos, para o que é o patrimônio. Então, o que é o patrimônio? O patrimônio faz parte da nossa história. Exemplificando de uma maneira bem clara, né, se a gente for pegar casarões históricos, onde toda uma comunidade tem aquele sentimento de pertencimento, isso vai configurar um patrimônio, tá? E essa sensibilização para esse bem material vai acabar acarretando numa conscientização, né, e valorização para aquele patrimônio. E isso só se faz através da educação patrimonial. Então, o objetivo da educação patrimonial é que ocorra essa conscientização entre um povo, uma comunidade, entre as pessoas envolvidas dentro daquela história, para que se tenha a importância para aquela comunidade e aí ocorra a preservação daquele patrimônio. Esse é o objetivo da educação patrimonial, é levar essa história, é levar esse conhecimento para que a sua finalidade seja a de preservação de toda uma história, de todo um povo, para que futuramente a gente consiga conhecer. Claro que para cada pensamento que a gente tem, para cada questionamento, essa pedra vai falar de outras formas. Mas a educação patrimonial em si, o objetivo dela é valorização e preservação da nossa história.